A safra brasileira de soja 2020-2021 está estimada em mais de 132 milhões de toneladas. E as consultorias prevêem que mais da metade desse volume já foi negociado antecipadamente. Reflexo do bom momento dos preços, principalmente no mercado interno, que tem sido favorecido pela valorização do dólar frente ao real. E o tema da nossa conversa no canal digital de hoje é justamente as modalidades de trava que permitem que os agricultores brasileiros negociem aí parte da sua produção antecipadamente. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Luciano Camilo, coordenador de crédito aqui da Ouro Fino Agrociência. Antes de mais nada, Luciano, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Tudo bem, Henrique. Obrigado pelo convite. Olá para todos que estão assistindo, para a gente falar um pouco desse assunto, da gestão de risco, das modalidades e das operações financeiras no agro. Legal. Ô Luciano, entre as modalidades, as operações que permitem aí a negociação antecipada, a gente tem o barter, que é uma delas, né? Eu queria no primeiro momento que você explicasse o que é o barter e como que surgiu essa modalidade aqui no Brasil. Vamos lá. O barter, se a gente olhar um pouco da origem da própria palavra e da operação, ele remete à troca, né? A operação de barter, ela consiste numa alternativa, como se fosse um meio de pagamento do produtor ao adquirir os insumos. Ele adquire os insumos pré-plantio, né, na programação das compras da safra, com o pagamento com o próprio produto que ele vai colher, seja um algodão, seja uma soja, um milho, e está expandindo para outras culturas também. Então essa modalidade, o produtor adquire os insumos da safra que ele vai plantar e o pagamento será via o produto que ele vai colher, sem intermediação monetária, né? Então a gente, ultimamente, nessa última década, viu essas operações crescerem. Ela não é uma operação tão nova, ela se remete ao início dos anos 90, com a maior participação das tradings, na época mais envolvida em fomentar o antigo termo que a gente usava, a soja verde, né? Então essas operações se originaram mais ou menos naquela época, para dar um pouco de segurança para a trading e uma alternativa da trade financiar o produtor, principalmente em áreas de expansão. Naquele momento, nos anos 90, a gente tinha muita expansão de soja no Cerrado. Então, ali se originou, né, a operação de barter, onde as trades financiavam o próprio produtor e o produtor pagava com o grão que ele estava colhendo. Naquela época era muito regionalizado, né? E nessa última década a gente tem basicamente expandiu para todo o Brasil. A gente tem uma participação de produtores, seja do Rio Grande do Sul até em novas fronteiras como a região do Mapitobá, né? E também no Pará. E é uma ferramenta que tem sido muito utilizada, Henrique. Então, se difundiu muito. Então, hoje não é só a trade que financia. Hoje você tem a indústria de insumo, a cooperativa fazendo o processo, enfim, são vários agentes aí nessa operação. Legal, você já até antecipou um pouquinho da minha próxima pergunta, mas vamos lá. Quais são os agentes que estão envolvidos, além do produtor, quando a gente fala de uma negociação de barter? Bom, a gente fala em troca e parece que é muito simples, mas não é uma troca simples de fato. O barter, ele envolve basicamente 3 agentes. A gente tem o produtor, que é o que vai adquirir o insumo, a gente tem a indústria, né, ou a cooperativa, ou a distribuição que vai fornecer esse insumo, e é necessário também de ter um interessado pelo produto agrícola, que é o comum off-taker. Pode ser uma própria cooperativa também, pode ser uma indústria de alimentos, uma granja, enfim, as trades que são mais usuais como off-taker da operação. Então envolve esses 3 agentes nessa tipo de negociação. Tá? Luciano, a gente já falou um pouquinho das vantagens desse tipo de modalidade para o agricultor, mas tem benefícios também para toda a cadeia produtiva, não? Com certeza. A gente pode separar os benefícios até pelos agentes envolvidos. A gente tem um benefício principal do produtor, é a segurança em adquirir o produto. Segurança, eu digo que o barter, quando o produtor faz um barter, a gente fala que
A única certeza do produtor que ele tem na operação de barter é ele ter um ganho. Desde que ele produza dentro da média dele, ele vai ganhar na operação. Porque o ideal da operação é o produtor sempre fazer a venda do produto agrícola junto com a compra do insumo. Então ele está travando o custo da operação. Então tem uma segurança, ele tem um acesso melhor ao crédito, as empresas veem com bons olhos esse tipo de ferramenta, esse tipo de lastreamento que o produtor realiza no campo, porque ele se protege do preço e em momentos de incerteza, de volatilidade grande no mercado, igual a gente tem uma volatilidade gigantesca em câmbio hoje, uma volatilidade tal também em preço, a gente brinca no mercado que o preço é uma variável que ela geralmente, né, para subir ela sobe de escada e para cair ela vai de elevador. Então é importante o produtor se proteger, né? Passando para o outro ponto, para a indústria que vai fornecer o insumo ou para a empresa que vai fornecer o insumo, ele tem uma segurança em conceder o crédito, né? Tem uma transparência na relação, já tem uma data programada específica, programada para a colheita e pagamento do grão, né? Enfim, tem uma segurança na concessão do limite. E por fim, a gente tem a trading ou a indústria de alimentos que tem interesse e que precisa girar a operação dela, né? Ela consegue se programar para girar e rodar a tua fábrica, enfim, as vendas, as exportações. Então tem esse benefício para os 3 agentes que estão envolvidos na operação. Legal. Você já falou um pouquinho das vantagens e elas são muitas, como vocês acompanharam. Agora, assim como em todo o processo, acredito que também tem riscos envolvidos, né, Luciano? Me conta uma coisa, o que acontece, por exemplo, se o produtor tiver um imprevisto, uma quebra de produtividade, uma produção abaixo do que foi esperado e por algum motivo não conseguir cumprir com aquilo que foi pré-estabelecido? Bom, você falou no começo aí que a gente vendeu muita, né? Eu me incluo nessa como participante da cadeia, mas o mercado brasileiro vendeu muita soja antecipada, muito milho antecipado. E aí é um ponto que remete a um risco, né? O produtor, ele deve vender, claro, na minha opinião, é difícil o produtor acertar sempre o momento de pico de venda. Então, é necessário fazer vendas cadenciadas, né? Só que essa venda também, ele não pode, por exemplo, ter uma estimativa de colheita olhando nas últimas dele de 60 a 65 sacos por hectare numa colheita de soja, por exemplo, e querer aproveitar o preço e fazer a venda de 60 a 65 sacos por hectare antecipadamente a trade, porque de fato ele pode ter um risco, e a gente está nesse momento de risco climático, e não colher todo o volume, né? Então é necessário que ele, por sugestão, venda no máximo até o custo de produção dele, que é na maioria das vezes, é a parte que está coberta pelo seguro agrícola, né? Então, se ele tiver um problema de intempérie climática e colher abaixo, o seguro pode cobrir e ele não tem esse risco de chegar ao mercado e ter que fazer uma operação de washout, né? Que o pessoal fala, que é recomprar a posição, porque o comprador estava esperando aquele volume que ele fez a venda e vai ter que ir para o mercado recomprar aquela posição com o preço atual, enfim, pode trazer esse risco. Então, o ideal é que o produtor realize a venda do seu custo de produção. Como a gente falou na última pergunta, vai adquirir um fertilizante, vai dar X reais, vende o equivalente com o preço do seu produto para a época que for pagar um fertilizante, se for a prazo, né? Ou o insumo, ou o químico, ou a semente, venda o equivalente. Vá fazendo pequenas vendas cadenciadas e protegendo seu custo de produção. Essa é a principal dica para quem vai realizar essa operação pela primeira vez, por exemplo, seria isso? Sim. Eu até voltaria um passo antes, né? Vender cadenciado é uma dica, né? Comprar e vender no mesmo momento, comprar um insumo e vender no mesmo momento o teu produto. Eu voltaria que o produtor precisa conhecer o custo de produção, né? Parece fácil, mas todo o custo de produção o produtor tem que saber e se programar para a próxima safra. Quanto que vai custar
a minha colheita, sacos por hectare, quanto que vai custar a aplicação de defensivo, quanto vai custar o próprio defensivo, enfim, mão de obra, ele tem que ter toda a programação de frete, ter todo o custo e saber de fato quanto que ele gasta para produzir. Aí sim, ele vai para o mercado e se protege usando as ferramentas de proteção, as vendas, e a gente fala que o produtor pode fazer barter por si mesmo. Hoje, esse bom momento, essas últimas colheitas que nós tivemos no Brasil, tirando algumas regiões que tiveram quebra de safra, foram na maioria boas, então a gente vem batendo recorde, o Brasil vem batendo recorde atrás de recorde de produção. Então tem muito produtor que está numa condição tranquila, que não se faz necessária a venda agora, ele consegue estar um pouco melhor capitalizado do que nos anos anteriores. E tem um refresco, né? Tem um refresco, né? Então, pensando nisso, né, dá uma tranquilidade para o produtor trabalhar nessa safra, né? Conhecer o custo de produção é indispensável. Afinal de contas, o que não é medido não pode ser mensurado. E como vocês puderam ver aí, né, o barter ajuda muito a dar uma segurança para o agricultor em uma atividade que você que está no campo sabe melhor do que eu, é cheio de desafios, né, cheio de imprevistos climáticos, enfim, cenário político, econômico, muita coisa, mas essa ferramenta pode auxiliar sim no dia a dia do agricultor. Agora, Luciano, o agricultor, o mercado brasileiro está vivendo um momento de um preço bastante interessante das commodities aqui, né, no mercado interno. Esse bom momento facilita a tomada de crédito do agricultor e vou um passo além, com a sua experiência já nesse segmento, o que uma empresa observa quando ela vai fazer a concessão de um crédito? As commodities vivem um bom momento e elas são mensuradas por fatores externos, né? Mercado externo, próprio mercado nacional. Então a gente tem alguns desafios aqui, falando em política nacional, para implementar, para ter um Brasil com rate melhor perante aos investidores internacionais. E a gente tem a própria variável produção, que é o que forma de fato o preço das nossas commodities. Então, falando um pouco de mercado externo, que levou essa desvalorização, né, da nossa moeda, que é o real, valorizando o preço do dólar, ajudou muito. A gente tem também, olhando em alguns produtos, uma demanda aquecida, olhando principalmente, quando você olha o histórico de prêmios da soja em Porto, demanda de milho, basicamente por aumento da industrialização de uso de etanol, né, a partir da matéria-prima milho. Então isso tem favorecido bastante as commodities, né? E o que a gente pensa é o seguinte, né? Esse bom momento, ele também tem esse risco, né, de você ter uma variável, uma queda repentina. Às vezes a gente tem uma aprovação e uma regularização no mercado nacional, a gente volta a atrair o investidor e o câmbio cai, né? Então, de fato, esse momento facilita a abertura de crédito, né? É um bom momento tanto para o setor sucroalcooleiro, como para o pessoal dos cotonicultores, da turma do algodão e a turma do grão. Então de fato é um bom momento para esses produtores e tem facilitado um pouco. Só que a gente também percebe que esse bom momento ele tem riscos por essas três variáveis. Muita coisa pode mudar no mercado externo, muita coisa pode acontecer no nacional e ainda tem um risco de clima que a gente está ainda em algumas regiões já colhendo, mas tem muita região para acontecer ainda devido aos atrasos da safra, das chuvas aí do ano passado. Luciano, agora com a sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é ou quais são os elementos que são avaliados pela empresa na hora de fazer, por exemplo, uma concessão de crédito ao agricultor. Bom, a análise de crédito, né, se baseia muito no potencial de produção do produtor e como que está a alavancagem dele no mercado, né? O bom momento facilita para o produtor, de fato, aumentar a sua área agrícola, adquirir novas terras, né, fazer essa expansão, só que também pode trazer o risco e, de fato, faz parte do processo, ele aumenta seu endividamento pela maior área plantada. Então, um ponto, analisar esse potencial de produção, a área que esse produtor está cultivando, se é uma área com histórico, né, de investimentos,
seja em perfil de solo, enfim, né? Se é uma área nova. Então tem que se fazer esse tipo de análise, ver, de fato, tentar estimar uma alavancagem que esse produtor tem no mercado, seja com bancos, seja com indústrias locais, enfim, ou outros parceiros que ele tem, outros fornecedores que ele tenha, né? E uma informação importante, né, que a gente gosta de falar para o produtor, né, para facilitar essa condição de crédito dele. O importante é a transparência. Então o produtor ele precisa antecipar ao seu fornecedor se tiver algum problema. Então precisa dar uma informação antecipada. Isso é muito bem-vindo no mercado, essa informação antecipada, essa transparência que o produtor tenha com o seu parceiro, porque de fato a indústria ela quer vender de novo no ano que vem. Então isso é importante, o parceiro ter uma transparência entre as duas partes, porque é interessante para a indústria vender, é interessante para o produtor produzir e no ano que vem ter um novo limite de crédito para a operação seguir longeva aí por vários anos, você ter o produtor e a indústria lado a lado e crescendo junto. Eu acho que isso é importante. Sem dúvida, a cadeia precisa estar junto, né, Luciano? Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo e para finalizar, eu queria falar com você um pouquinho que a gente percebe ao longo dos últimos anos uma quebra de paradigma no cenário de concessão de crédito agrícola no mercado brasileiro. A gente percebe aí uma redução da participação dos agentes públicos, né, e uma maior participação das empresas privadas, fundos de investimento, outras modalidades, como você já citou aqui do barter, né? O que você imagina aí para os próximos anos? Essa deve ser de fato aí a tônica desse cenário? Devemos ter uma maior negociações de parceria entre os agentes da cadeia e uma redução dos agentes públicos nesse mercado, Luciano? Olha, a gente está vivendo basicamente uma segunda etapa no crédito do agro, né? Nós já conversamos sobre a origem da operação de barter, os financiamentos das trades lá na época soja verde que se falava. Sim. Inclusive tinha o fomento do Banco do Brasil em várias operações, que era o maior financiador na época. Inclusive foi um sponsor, como se fosse de fato a necessidade de ter um documento que protegia naquela época. Foi uma iniciativa do Banco do Brasil que deu o primeiro passo para se originar uma CPR em 94, que foi a primeira lei de CPR, né? Hoje a gente de fato vive uma segunda etapa, né? Isso é interessante porque abre o agro para o mercado de capitais, né? Facilita investidores externos, a tomada de crédito do produtor, e a gente vê que de fato isso vem se aperfeiçoando. Então a gente tem novas operações além de soja verde, que era no passado, o barter. A gente já tem os agentes, as empresas fomentando a operação de CRA, FDIC, CDCA. Então tem facilitado o agro estar no mercado de capitais. E inclusive recentemente, a partir de 1º de janeiro, a gente tem a nova atuação da lei 13986, que é usualmente conhecida como a lei do agro, né? Foi discutida em abril do ano passado e entrou em vigor agora já nesse ano. Está certo que nós temos uma carência para operações menores, mas as maiores já têm que se adequar a essa nova lei, acima de R$1 milhão. Isso vai trazer muita transparência, muita facilidade para o mercado. E a gente vê que de fato o governo tem reduzido um pouco a questão do crédito subsidiado, principalmente para os grandes e médios, né? O crédito subsidiado vai existir para os pequenos produtores, é necessário de fato que exista, mas ele tem tirado um pouco o pé dos médios e dos grandes produtores rurais. Então isso é vantajoso ter essa entrada da iniciativa privada, né? Uma maior segurança, uma maior transparência nas relações e essas novas alternativas que a gente já discorreu aqui um pouco. Muito bom, Luciano. Prazerzaço ter você aqui conosco. A gente muitas vezes aqui no canal digital traz muitos conteúdos técnicos, né? E o agricultor brasileiro dá um show de produtividade. Somos referência em produtividade, em sustentabilidade,
para o mundo todo, mas é muito interessante também quando a gente traz profissionais como você para falar de outros temas, vamos dizer assim, da porteira para fora, para brincar um pouquinho, mas um assunto muito importante, né? E que sem isso fica difícil o produtor ter um sucesso, né? É preciso conciliar o trabalho de campo, a produtividade e tudo mais, mas também é preciso ter esses conhecimentos na parte financeira que você muito bem falou. Cara, obrigado pela participação, viu? Primeira vez que você vem e as portas estão abertas para que venha mais vezes. Eu agradeço, Henrique, agradeço ao pessoal que está assistindo a gente para falar um pouco desse tema, né? De fato, o Henrique mencionou bem, a gestão de risco financeira é importante para o produtor, é importante para a indústria que fornece os insumos e isso só tem a ganhar o produtor e tanto a indústria ter maior transparência e maior conhecimento sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço. Obrigado, Luciano. Nós vamos ficando por aqui. Para você rever esse e outros conteúdos, basta acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br/canal digital. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.